Você não atrai o que quer, você atrai o que você acredita ser possível. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais uma aula, quinta aula do nosso curso Mente Renovada, Vida Financeira Transformada. E na aula de hoje nós vamos falar sobre como reprogramar a mente para prosperar. É isso mesmo. Fique por aqui até o final e você vai entender por que por mais que você tenha conhecimento, às vezes você tem uma renda melhor do que outras pessoas que você conhece, você não consegue rampar, não consegue sair da situação de endividamento ou da estagnação. Fique comigo até o final e você vai entender. Esse curso tem um poder transformador para aqueles que aprendem e aplicam tudo aquilo que nós temos falado por aqui. Bom, se você ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui, curte, dá aquele like, comenta, compartilha. Isso vai fazer com que o YouTube leve esse conteúdo mais longe e você, sem dúvida, vai se transformar num canal de bênção, ok? Vamos lá. O objetivo dessa aula é ensinar a todos vocês como reprogramar a mente para construir novos caminhos de prosperidade. Usando neuroplasticidade, afirmações conscientes e visualização com propósito. Armas poderosas para sua transformação. E vamos começar, a gente não tem tempo a perder, vamos para cima. Primeiro eu quero falar sobre o poder da neuroplasticidade. O nosso cérebro é capaz de criar novos caminhos neurais a partir da repetição consciente. Então, sentimentos moldam pensamentos e pensamentos moldam comportamentos. Comportamentos geram resultado. Ou seja, se a sua mente um dia foi treinada, mesmo inconscientemente, para a escassez, ela pode agora ser reprogramada e treinada para a abundância. Eu não sei se você conhece a história, mas tem uma neurocientista que falava muito sobre neuroplasticidade e a capacidade do cérebro de construir novos caminhos neurais, até que ela sofre um acidente, fica em coma e a única coisa que continua funcionando no corpo daquela mulher é o cérebro. Nada mais funcionava. E ela, como ela era uma professora de neurociência e ensinava sobre neuroplasticidade, ela começa a se imaginar, por mais que ela tivesse um diagnóstico de que ela nunca mais levaria uma vida normal, ela levava uma vida que muitas pessoas chamam de vegetativa, ela começa a se ver andando, correndo, caminhando numa cachoeira, porque era a única coisa que ela podia era pensar, é a única coisa que ela não perdeu a capacidade. E pasmem, essa mulher está por aí dando palestras no mundo inteiro. Ela teve a oportunidade de aplicar aquilo que ela ensinava. Então preste atenção, você não nasceu com uma mentalidade escassa. Coisas que você viveu, que passou pela sua vida, foram lições. Você aprendeu a ter uma mentalidade escassa. Assim como você aprendeu a ter uma mentalidade escassa, você pode aprender a ter uma mentalidade abundância. E é sobre isso que nós estamos falando nesse curso e é isso que nós vamos falar nessa aula de hoje. Então fica por aqui, fica até o final, não perca porque tem muita coisa legal. Bom, vamos lá. Como nós podemos fazer isso? Por exemplo, um dos caminhos é criando afirmações poderosas. Preste atenção, você provavelmente ouvia do seu pai, da sua mãe, frases, ou você viu coisas, sentiu que geraram em você uma crença de escassez. Então, se vendo, ouvindo e sentindo gerou uma crença de escassez, agora nós temos que ver, ouvir, falar algo que vai gerar uma crença de abundância. Então, eu crio afirmações, eu não sei você, mas eu ouvia, nós somos pobres, isso não é para nós nascemos pobres, vamos morrer pobre, pau que nasce torto, morre torto, são variações. Então, frases que foram incutindo crenças. Então, se eu fui ouvindo e isso gerou crença, eu fui falando, fui repetindo, agora eu preciso de afirmações verdadeiras, porque eu preciso sentir como verdade no presente, com emoção, né? E direção clara.
Então, por exemplo, quando eu ouvia isso dos meus pais, era assim, aquilo para mim era uma verdade absoluta, incontestável, né? Era no presente, era com emoção, porque eles sempre diziam com muita emoção e direção, apontavam uma direção, e isso construiu crenças aqui, muitas delas crenças que me limitam, crenças limitantes. Mas Rezende, que tipo de frase é essa que eu devo ficar repetindo? E eu já vou te adiantar, parece uma loucura, e talvez seja, e mas dá resultado. Eu posso te dizer que isso dá resultado. Então vou te dar um exemplo de uma frase para você ficar repetindo. Eu sou um bom gestor dos recursos que Deus me confia. Eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou criativo. Então eu vou repetindo frases que vão, na verdade, e quanto mais eu repito, olha quantas vezes você ouviu aquelas frases. Quanto mais eu repito, mais isso gera uma nova crença aqui. Então, a repetição, essa repetição constante, forma um novo circuito neural. Existe um caminho neural e eu vou criar um outro caminho neural. E quanto mais eu paro de repetir sobre aquilo, aquilo na verdade vai morrendo. Pensa comigo. É como se foi construída uma estrada de asfalto que te leva de onde você está para a escassez. Como você está sempre passando naquela estrada, sempre passando, sempre repetindo, sempre pensando, sempre falando, aquela estrada está sendo usada. Se você parar de usar aquela estrada, o que vai acontecer? Ela não tem manutenção, o asfalto vai começar a rachar, daqui a pouco começa a nascer até uma vegetação. Se nunca mais ninguém passar por aquela estrada ou fizer manutenção, daqui a pouco até a floresta vai tomar conta de novo, ela vai ficar uma estrada abandonada, toda quebrada, asfalto rachado, porque daqui a pouco nasce até uma árvore no meio daquele asfalto. Você consegue entender isso? Na nossa mente é da mesma forma. Foi construída uma estrada que te leva de onde você está para a escassez. Então o que acontece? E você passa por ali, você pensa daquele jeito, você faz daquele jeito, você reage daquele jeito. Se você abandonar essa estrada, ela com o tempo ela vai ser tomada de novo. Por outro lado, você vai abrir agora uma nova estrada. E abrir uma nova estrada é muito difícil. Imagina quando os bandeirantes chegaram no Brasil com um facão abrindo no meio da floresta, aquela floresta fechada, e eles abrindo ali. E aí, o que acontece? É uma trilha. Essa trilha vai passando mais gente, vai passando mais gente, vai passando mais gente. Enquanto passa mais pessoas, ali, não, daqui a pouco até aquele mato que está ali, ele já não vem mais de tanta gente pisando. Aí você imagina, daqui a pouco é mais gente passando, é mais gente passando, é mais... Na sua mente é você falando mais, repetindo mais, agindo daquela forma. Daqui a pouco aquilo já virou uma rua de terra, daqui a pouco você calçou, daqui a pouco você asfaltou, e o trânsito está tanto por ali, que ali passou a ser o novo caminho e a nova estrada, e a outra, enquanto isso, está abandonada e o mato está comendo. É isso que nós precisamos fazer na nossa mente com os caminhos neurais. Eu ouvia, eu falava, eu sentia, aquilo criou um caminho, agora eu paro de usar esse caminho, crio uma nova rota. No começo é difícil, sabe? Eu não sei se você já fez aula de violão, por exemplo, mas no começo... Você começa, parece assim, nunca vou aprender, dá calo, dói, e é incômodo, parece que eu nunca vou chegar a lugar nenhum. Só que se você persistir, daqui a pouco você está tocando violão e está fazendo aqueles solos e você nem olha mais para onde está botando a mão, com naturalidade. É isso que nós precisamos fazer, esse é o poder da neuroplasticidade, esse é o poder dessas frases que você repete, as afirmações poderosas, né? Porque toda afirmação é poderosa, só que algumas criam crenças que te limitam, outras criam crenças que te impulsionam. Quer saber uma outra coisa, além das frases? É a questão da visualização. Se você puder visualizar os seus sonhos, então preste atenção, visualizar não é só imaginar, é experimentar emocionalmente. Então imagina, eu quero te mostrar, eu quero te dar um exemplo, eu quero que você veja, eu vou deixar um exemplo aqui de um quadro dos sonhos, quero que você veja esse quadro. Agora, tá vendo esse carro? Não é só imaginar, é você fechar os olhos e se ver dentro do carro, e você sentir o cheiro do carro, é você ligar o carro e ouvir o barulho do
carro, é você usar todos os seus sentidos, é você tocar no volante, no banco, passa a mão no banco, passa a mão, sabe, pega isso, abre o porta-luva, é você de fato ir para aquele lugar. Esse é o poder da visualização. A mesma coisa a casa. Você se vê abrindo a porta, entrando, vendo a casa com os móveis, você se vê entrando na piscina, sente a água, está gelada ou está quente, você coloca os seus sentidos para trabalhar. É poderosa a prática da visualização com propósito. Então, você sente a emoção, você acostuma o seu cérebro a sentir aquilo que é o quê? É uma nova realidade. Muito importante, então. Você olha esse quadro, olha, ó, tá vendo o quadro Família na Disney? Ah, eu já tô ouvindo as crianças correndo, os brinquedos, as pessoas falando. Ih, passou uma pessoa do meu lado agora falando no idioma, não sei muito bem de onde é. Ih, passou alguém agora falando espanhol. Ó, alguém falando inglês. Ó, passou um brasileiro aqui. Tô sentindo um cheirinho de pipoca. Então você vai aguçando todos os sentimentos, todos os sentidos, né? E aí isso é muito importante. Da mesma forma da sua liberdade financeira, e você vai experimentando cada uma. Esse quadro, ele é só um exemplo. Você precisa criar o quadro dos seus sonhos, não coisas que passaram, porque o cérebro não quer voltar ao passado. É algo que você queira conquistar, só que é tão real que você consegue ter uma fotografia. Não pode ser uma fotografia sua, da sua família, porque isso é claro, se você tem uma fotografia, é um registro de algo que já aconteceu. Não, é algo que ainda não aconteceu. O seu cérebro quer levar você para frente. Então, associe imagens a sentimentos de paz, de leveza, você meditando. Olha essa foto, você fazendo atividade física, você e seu cônjuge, ok? Isso vai liberar em você paz, confiança e muita clareza para onde você tem que ir, ok? Isso é muito importante. Rezende, como eu vou fazer isso? Ó, eu vou te dar uma dica: 5 minutos por dia com afirmações, mais visualização intencional já é capaz de gerar uma transformação na sua vida. Minha indicação: coloca um horário. Que hora você acorda? 6? Acorda 15 para 6, então 10 para 6, e você faz as afirmações. Você pode também pegar um caderno e escrever a mesma frase, o caderno inteiro. Todo dia você escreve uma página, por exemplo. Depois vai para o quadro de visualização e se vê nesse quadro, ok? Nessas imagens aí. Sempre escolhe um horário fixo para isso virar uma rotina. Ou na hora que você acorda, ou antes de dormir você vai fazer isso. Se você quiser, você pode acrescentar uma música suave, ok? É muito importante que você possa fazer isso. Então, você pode ter o seu caderno de reprogramação de crenças, você tem o seu quadro lá dos sonhos, ok? Com imagens que você sonha, as frases que você vai repetir, tudo isso é fantástico para que você possa fazer. Eu quero te dar um exercício. Pega papel e caneta. Eu digo, gente, essas aulas você tem que estar com papel e caneta, tá? Para você tirar. Se você não tá, dá pause aí, pega papel e caneta e volta, tá bom? Dá pause, você tem que estar com papel e caneta. Eu quero que você escreva 3 afirmações fortes, presente, com emoção e fé. Vou te dar exemplo para facilitar para você. Por exemplo, eu sou um provedor sábio e fiel. Ou a prosperidade me alcança com propósito, ok? Pode escrever, eu sou próspero, eu sou livre financeiramente, ok? Fique à vontade para escrever. Esse quadro, o quadro de visualização, você não pode deixar de fazer. Sabe o que eu fiz há um tempo atrás? Eu fiz um banner, eu fiz o quadro, do quadro eu mandei imprimir numa gráfica um banner. Em vez de ter uma televisão no meu quarto, que não me leva para lugar, não me ajuda a conquistar meus sonhos, eu botei um quadro lá dos sonhos, eu fico olhando para ele, me imaginando dele para que os sonhos sejam realizados. Quando os sonhos são realizados, você troca o quadro para um outro sonho. Então, essas imagens, assim como está no exemplo, precisa representar os seus sonhos. Por isso que eu coloquei uma casa, um carro, uma viagem, por exemplo, que muita gente quer fazer, que é para Disney, um marido e mulher fazendo atividade física, por exemplo. São todas ali coisas ali que a maioria das pessoas pensa. Mas coloca o seu sonho. Que imagem, que foto, que imagem ela representa o seu sonho, ok? Importante também, você pode incluir nesse seu processo de exercício, de afirmações e do quadro, palavras-chave que te levam para esse lugar, versículos bíblicos
né? Isso é bom porque reforça na sua crença, você não está fazendo nada de errado com isso. Então, são versículos que sustentam uma nova identidade. Você precisa reservar pelo menos 5 minutos. Se puder um pouco mais, faça 10, faça um pouco mais. Mas nós estamos falando de uma questão, um momento de contemplação. Contemple esse quadro, ok? E agradeça cada uma dessas imagens como se já fosse real. É muito importante que você tenha esse sentimento, essa questão de agradecer como se já fosse real, ok? E eu quero que você reflita sobre algumas questões. Como você tem falado sobre si mesmo e suas finanças? Tipo, eu sou pobre, eu não consigo, eu sou bagunceiro, eu sou desorganizado. Pelo amor de Deus, não repita mais isso, tá? Sua boca tem poder. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e a nossa palavra tem poder. Deus criou o mundo através das palavras. Isso está em Provérbios. Nós não podemos repetir nada que nós queremos que não seja verdade. Então, não aceite mais dizer coisas que não te levem para o lugar que você quer ir. Outra coisa, que tipo de imagem você tem alimentado todos os dias? Até aqui, porque a partir de agora eu tenho certeza que você vai escolher se alimentar de outras imagens, né? O que você tem focado mais? O que tem te guiado? É o medo ou a esperança? Reflita sobre isso e tome a decisão de fazer. Eu estou te passando muita coisa prática. Isso aqui é um curso, na verdade, né? Não é só uma série, é um curso. É por isso que é importante você ficar o vídeo inteiro e fazer o que nós estamos falando. Você não é mais refém de padrões antigos. Você provavelmente, padrões antigos te trouxeram para onde você está, mas você está livre, está liberto disso. Sua mente está sendo renovada. Você está fazendo tudo que eu estou te pedindo? Se você está, a sua mente está sendo renovada. E a sua nova realidade está sendo construída de dentro para fora, ok? Você não é mais refém de padrões antigos. Agora você está construindo um novo caminho. Muito importante que você possa ter clareza disso e aplique tudo que nós estamos falando. É isso que eu te desejo. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, clica aqui. A maioria das pessoas são abençoadas, deixam para se inscrever depois e não se inscreve. Então clica aqui agora, se inscreve, dá um like, comenta, compartilha, que eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas, muitas pessoas. Se você ficou até o final, para eu saber que você ficou até o final, 2% da população mundial termina o que começa e você está entre eles. Eu quero que você escreva aqui. Escreva: o que me move é a minha esperança. O que me move é a minha esperança. Escreva essa frase e eu vou saber que você ficou até o final. Deus abençoe sua vida, fique com Deus e até a próxima.